Muito bom dia, pessoal, tudo bem? Acorda que o Café do My News desta sexta-feira, 17 de setembro, tá no ar. Eu sou Juliana Braga e no programa de hoje a gente vai começar já com notícia quente. Operação de busca e apreensão da Polícia Federal em endereços ligados a Precisa Medicamentos em São Paulo. A operação foi autorizada pelo ministro Dias Toffoli a pedido da cúpula da CPI da pandemia. Também vamos repercutir o climão em torno da suspensão da vacina para adolescentes sem comorbidades. O ministro Queiroga disse que foi um pedido do presidente Jair Bolsonaro e não consultou órgãos técnicos do Ministério da Saúde nem das secretarias de saúde. A Anvisa contesta a suspensão e mantém a recomendação. E no meu bastidor, a carta da discórdia divulgada pelo presidente Jair Bolsonaro. Não, eu não estou falando de outra carta, é aquela mesmo que foi escrita pelo ex-presidente Michel Temer. Eu vou te contar o que está rolando e quem é a pessoa ali bem próxima ao presidente que está bastante incomodado com a repercussão disso tudo. E claro, a gente tem as notícias do mercado, a gente vai falar de IOF bancando o novo Bolsa Família, vamos falar de muito assunto interessante. Então, se você está chegando agora aqui no My News, não conhece o My News, seja muito bem-vindo, sinta-se em casa, inscreva-se no canal, é um jeito de você não perder o conteúdo que a gente posta por aqui, um conteúdo de qualidade que a gente prepara para quem nos acompanha. E também é condição para você participar aqui do nosso chat, fazer pergunta, tirar dúvida, fazer seus comentários, entre, fique à vontade, a casa é sua. Agora, se você quer ter acesso a conteúdos exclusivos, te convido para integrar o nosso time de membros, uma audiência também super qualificada e participativa. Também tem a opção de contribuir no nosso chat. Você pode enviar sua pergunta e ajudar a fazer o café do My News. Bacana, né? Enquanto o Edu roda a vinheta, então, acompanha aqui do lado a interação da galera e se agiliza para poder participar aí também. Pode rodar, Edu. A Polícia Federal está nas ruas desde 6 horas da manhã de hoje, numa operação cumprindo mandados de busca e apreensão em 2 endereços da Precisa Medicamentos, em Barueri e em Itapevi, em São Paulo. A operação é em cumprimento a uma solicitação da Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado, a CPI da pandemia, e foi autorizada pelo ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal. E tem mais um detalhe, viu? Teve o parecer favorável também do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. A PF está procurando informações relativas ao contrato entre a Precisa Medicamentos e a empresa indiana Bharat Biotech, assim como todos os documentos relacionados a este contrato. Relembrando, esse contrato é aquele assinado a toque de caixa pelo governo federal de 1,61 bilhão para a compra da vacina indiana Covaxin, sem atender aí a um conjunto de 10 recomendações feitas pela consultoria jurídica do Ministério da Saúde, que é formada por integrantes da Advocacia Geral da União. É o mesmo contrato também que os irmãos Miranda alertaram o presidente Jair Bolsonaro de que poderia haver irregularidades. Segundo a nota emitida pelos senadores Omar Aziz, Randolfo Rodrigues e Renan Calheiros, que são respectivamente presidente, vice e relator da CPI, a comissão buscou de todas as formas a obtenção dessas informações junto à empresa e ao Ministério da Saúde, sem êxito. Por conta disso, dizem, se fez necessária a utilização desse instrumento judicial. A Folha, Omar Aziz, disse que solicitou a íntegra do contrato e quanto a empresa lucraria com essa transação, mas não obteve resposta. A gente vai acompanhar essa operação, vamos ficar de olho. Se tiver mais informações, a gente te atualiza aqui no próprio Café do My News, ou então ao longo da nossa programação aí ao longo dessa sexta-feira, tá bom? Vamos mudar de assunto? A gente vai falar agora de um climão ontem por conta ainda da vacinação. A gente acha que é um problema resolvido, quando a gente menos espera surge uma nova situação. A Anvisa soltou uma nota ontem à noite afirmando não haver motivos para a suspensão da vacinação de adolescentes sem comorbidades, anunciada também ontem pelo Ministério da Saúde. A morte de uma adolescente de 16 anos em em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, depois dela ter tomado a vacina da Pfizer contra a Covid-19, foi o motivo alegado pelo Ministério da Saúde para recomendar essa suspensão. Ainda não há relação comprovada entre a vacina e a morte dessa jovem. Durante a live
de Jair Bolsonaro ontem, Queiroga, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que a suspensão foi a pedido do presidente da República. Já Bolsonaro, nessa mesma live, disse que não impôs nada ao ministro, mas que levou algo que era de seu conhecimento. E que a Anvisa recomenda a vacinação de adolescentes, não obriga. Segundo a nota divulgada pelo Ministério da Saúde na quarta-feira, os benefícios da vacinação em adolescentes sem comorbidades ainda não estão claramente definidos. E a Anvisa contesta, mantém a indicação do imunizante para a faixa etária entre 12 e 17 anos. Nessa nota que eles publicaram depois do Ministério da Saúde, eles dizem o seguinte: até o momento, os achados apontam para a manutenção da relação benefício versus risco para todas as vacinas, ou seja, os benefícios da vacinação excedem significativamente os seus potenciais riscos, disse a agência nessa nota. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, o CONASEMS, divulgaram nota conjunta e afirmaram que as duas entidades, bem como a Câmara Técnica, que assessora, que assessora o Programa Nacional de Imunizações, não foram consultadas antes dessa decisão. E aí eles dizem o seguinte, eu vou abrir aspas aqui: ao implementar unilateralmente decisões sem respaldo técnico e científico, coloca-se em risco a principal ação de controle da pandemia, diz esse documento. Tá bom? Ontem teve quinta chamada ciência aqui no My News e no bloco extra só para membros, Cecília Oliveira, que recebeu o neurocientista Steven Hayen, a matemática e escritora Tatiana Marins Roque, a bióloga Ana Bottalo e o jornalista Salvador Nogueira. Eles debateram sobre efeito placebo. Vamos ver um trechinho? Efeito placebo, a gente costuma pensar um efeito benéfico, mas você está citando, por exemplo, o grupo placebo de medicamentos ou de vacinas, eles têm efeitos colaterais, que são efeito placebo, mas é o efeito placebo aí que é ruim, né? Que a pessoa acha, não, eu tô com uma dor de cabeça e tal, e já acha que foi porque tomou lá o negócio e no final tomou o placebo. Então, assim, o efeito placebo não necessariamente é positivo. Ele pode ter os dois sinais. É basicamente você acreditando que tomou alguma coisa que vai fazer algum efeito em você. Para você ver esse e todos os outros trechos exclusivos e programas exclusivos, é só você se tornar membro do nosso canal. Aí aqui, todo mundo já sabe, é só clicar aqui embaixo, tem um botãozinho escrito Seja Membro, lá você tem acesso às informações, inclusive dos nossos níveis de parceria, tá bom? Eu tenho um bastidor exclusivo aqui para vocês agora, mudando um pouquinho, saindo um pouquinho do noticiário do dia, mas informação importante, que é o seguinte: não foi só a ira dos internautas que o recuo do presidente Jair Bolsonaro despertou. Uma das pessoas mais próximas a ele ficou bastante incomodada não só com a carta, mas com todo o pacote derivado da intervenção do ex-presidente Michel Temer nessa crise institucional entre o Palácio do Planalto e o Supremo. E não foi à toa, não. Flávio Bolsonaro, filho 04, o que costuma elaborar as soluções políticas do governo, estava apostando em um outro caminho para resolver esse impasse. A ideia era que o ministro Ciro Nogueira, da Casa Civil, e o presidente da Câmara, Arthur Lira, costurassem um diálogo de forma que tanto o executivo quanto o judiciário sinalizassem bandeiras brancas e recuos. Vocês devem se recordar que ambos estiveram lá com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, estavam conversando sobre essa situação, sobre a necessidade de se retomar o diálogo. Essa conversa estava aí, tinha dedo do filho, perdão, não é o 04 não, gente, o Flávio Bolsonaro é o filho 01 do presidente Jair Bolsonaro. Por essa alternativa, seria escrito um manifesto também, um documento, mas assinado por ambos os lados e que tivesse o registro de recuo dos dois lados. O objetivo era ter sinalizações concretas, portanto, em algumas investigações, inclusive no inquérito das fake news, por exemplo, e também sinalizações concretas por parte do executivo. Seria ali um caminho de mão dupla. Flávio acreditava que, dessa maneira, seria viável eles conseguirem tirar ali o STF do cangote e ainda assim apaziguar a crise, diminuir um pouco o ímpeto do pai. Era um caminho difícil? Era, mas ao menos o Planalto teria algo também para sinalizar
a sua base. Mas aí chamaram o Temer, ele atravessou o samba, escreveu a tal carta e na avaliação de Flávio Bolsonaro, só Temer saiu ganhando com esse episódio. Ele saiu como pacificador, a gente viu, inclusive, nas redes sociais dele, ele compartilhando memes, compartilhando imagens engraçadinhas e tudo mais. E enquanto os aliados do presidente Jair Bolsonaro estão até agora apagando o incêndio do recuo. E mais, o Supremo não precisou se mexer, ele continuou na posição em que ele estava e ficou por isso mesmo. Para completar, logo em seguida, ainda surgiu aquele vídeo no qual Temer aparece às gargalhadas em uma mesa com desafetos do presidente Jair Bolsonaro, rindo do presidente Jair Bolsonaro. Isso deixou Flávio especialmente chateado, porque no final das contas, ainda soou como uma chacota ao pai, ou seja, Bolsonaro só teria saído perdendo com esse episódio, segundo a avaliação do filho do presidente. Bom, e agora? E agora nada, né? O estrago já foi feito e eles vão tentar ali contornar essa situação, tá bom? Vamos então para as notícias do mercado? Pode rodar a nossa vinheta. Quem vai conversar com a gente hoje é a Wiane Moreira, ela é diretora de estratégias do Prosperidade. Seja muito bem-vindo, Wiane. Bom dia, Juliana, tudo bem? Tudo jóia. Com dificuldade aí para se chegar a uma solução com relação aos precatórios, o governo anunciou ontem que vai aumentar o IOF para operações de créditos, ou seja, para empréstimos, né, para pessoas físicas, numa alíquota anual de 3% hoje para 4,8%, e de pessoas jurídicas também, que hoje está numa taxa anual de 1,5% para 2,04%. A arrecadação extra seria de 2,14 bilhões de reais e serviria para ajudar a bancar o novo Bolsa Família. Como é que o mercado leu essa situação? E aí eu queria te pedir para destacar como que isso pode influenciar, inclusive, na inflação. Claro, Juliana, essa notícia pegou a gente de surpresa ontem à noite, né? Ninguém esperava que viesse um aumento de tributação, mas de certa forma a gente está aí há 3 meses com o mercado preocupado com o fiscal e procurando alguma solução, tentando entender onde o governo vai encontrar a solução para sanar essas contas todas. Surgiu essa possibilidade do IOF sobre as operações de crédito de PF e PJ. É claro que isso pode soar como algo negativo, porque você encarece o crédito, mas eu acredito que o governo mirou no alvo e acabou assim, sem querer acertando outro alvo, né? O mercado já fala, alguns analistas já amanheceram hoje falando que talvez essa alta do IOF colabore para segurar um pouco, conter a inflação e conter a alta, principalmente a alta dos juros, né? Então, quando você aumenta o IOF, você dificulta um pouco a tomada de crédito e isso também dificulta a entrada de mais recurso no mercado e, consequentemente, poderia causar um efeito benéfico para conter a inflação. Então, literalmente, o governo mirou em alguma coisa e acabou, pode ser que ele acerte em outra, e isso sim seria positivo, porque para o país o custo de continuar subindo a taxa Selic para tentar segurar a inflação, ele acaba sendo alto. Alguns players, alguns analistas já vinham falando essa semana de talvez essa Selic ter chegar até 10%. Então, isso também, uma notícia como essa pode acalmar esse cenário e trazer uma luz aí no fim do túnel para a gente poder pensar em uma inflação mais contida com uma Selic também um pouco mais baixa. Tá? E isso, no final das contas, seria excelente. A gente, na próxima semana, aí, nos dias 21 e 22 de setembro, o Compom realiza aí mais uma vez a sua reunião e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, chegou a afirmar recentemente que a taxa básica de juros, a Selic, seria usada no combate à inflação, mas com ressalvas, né? Essa fala de Campos Neto pode interferir no resultado dessa ata, e aí a gente falando, essa decisão do IOF também pode interferir na decisão de juros, e a gente tem até um comentário aqui da Juliana Aires, que é membro do nosso canal, perguntando, quem precisa de crédito, então, no final das contas, vai acabar pagando a conta?
Infelizmente, quem precisa de crédito, e aí se a gente pensar nesse cenário, não só quem precisa de crédito, pensando em mercado financeiro, em investimentos, consequentemente, por exemplo, os bancos acabam sofrendo, porque significa que menos pessoas vão, um exemplo, para o crédito imobiliário, porque ele fica mais alto, a parcela fica maior, e aí isso interfere diretamente no crédito imobiliário, por consequência, ações de bancos ou talvez de construtoras também sejam afetadas. De toda forma, precisa se tomar um remédio e talvez essa seja uma das soluções para que esse remédio, para conter a inflação e, consequentemente, também caber tudo dentro do fiscal, dentro dos tetos dos gastos, seja uma das soluções. Eu não sei se seria melhor, mas pode ser uma das soluções, um dos remédios, um dos medicamentos. Iane, e agora essa questão toda, a gente está vendo aí os juros aumentando, isso mexe também com a forma como os investimentos dão rendimentos, isso está aumentando o interesse do investidor na renda fixa. O que os investidores têm que ficar de olho nesse cenário que a gente está vivendo agora de inflação um pouco mais alta e juros mais altos também? Com certeza. A gente viu durante 2 ou 3 anos uma frase de que a renda fixa tinha morrido, né? Então agora ela está ressurgindo. O interesse aumentou muito, a gente tem visto uma procura muito grande por renda fixa nas mais variadas estratégias, desde pós-fixada, que são aquelas que apenas acompanham a alta do CDI, que consequentemente é a alta da Selic, quanto nas prés e até nas posições que a gente fala que são como as NTNBs, né, os títulos públicos das NTNBs, que são IPCA mais um cupom. Esse tipo de estratégia acaba protegendo o investidor das altas da inflação, por mais que a gente tenha um cenário onde, por exemplo, o Focus dessa segunda-feira já aponta uma inflação para o ano que vem na casa de 4, ainda assim são posições, são investimentos que podem proteger o investidor. Então, sim, o interesse aumentou muito, e aí tem que entender, diante do perfil, com um especialista, com um agente autônomo de investimentos adequado, qual que é o perfil, qual que é a melhor estratégia para cada carteira. É claro que toda a composição deve levar em conta o perfil, o risco, mas renda fixa faz parte, sim, da carteira de diversificação de todos os clientes. Tá certo, Iane. Eu agradeço muito a sua participação. Tenha um bom final de semana. Para você também, Juliana, muito obrigada mais uma vez por esse bate-papo. Imagina, a gente que agradece. Ó, a gente vai agora para o nosso resumo da semana, mas antes tem uma última notícia aqui que eu queria trazer para vocês. O Vitinho traz aqui para gente, que é o seguinte: o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou ontem que o presidente Jair Bolsonaro precisa se vacinar contra a Covid. A advertência aconteceu durante a live presidencial, que acontece todas as semanas, todas as quintas-feiras, nas redes sociais de Bolsonaro. Queiroga declarou o seguinte, abre aspas, o senhor está bem, mas tem que se vacinar sim. O ministro defendeu ainda a imunização em massa e a efetividade comprovada das vacinas. Bolsonaro, no entanto, após realizar vários ataques à Coronavac, afirmou que vai decidir seu futuro somente depois que, abre aspas mais uma vez, todo mundo tomar a vacina. E continuou, tomar vacina para quê? Para ter anticorpos. A minha taxa de anticorpos está lá em cima. Eu te apresento o documento. Estou com 991 índice de imunoglobulina G, que é o IgG. Eu estou bem, vou tomar vacina, a Coronavac, por exemplo, que não vai chegar a essa efetividade. Para que eu vou tomar? Disse o presidente Jair Bolsonaro nessa live. A imunidade oferecida pela infecção é comprovadamente inferior à fornecida pela vacinação. A live de Bolsonaro foi ontem subitamente interrompida pelo YouTube e pelo Facebook, após o presidente afirmar que toma ivermectina de vez em quando. E as plataformas afirmaram que não derrubaram a transmissão. Vamos então para o nosso resumo da semana. Eu quero fazer um registro aqui, fazer justiça, porque este resumo da semana quem fez foi a nossa maravilhosa Sara, que é a nossa produtora. Chega sexta-feira, eu já não sou uma pessoa engraçada, tá, gente? Eu vou contar isso pra vocês. E aí, chega na sexta-feira exausta, a Sara tem feito esses resumos e esse hoje tá brilhante, vocês vão gostar. Semana passada foi de expectativa para as manifestações pelo impeachment, mas se o termo flopou viralizou após os atos do 7 de setembro, a expressão se encaixou bem mais
mais para o que se viu ou não se viu nas ruas no domingo. Eu preciso confessar a vocês que eu descobri o que era flopou essa semana, tá? Para o MBL, o Vem Pra Rua, a culpa foi do PT, que só pensa naquilo, no caso, no protagonismo nas eleições de 2022. Falando no pleito do próximo ano, não tem adiantado muito a campanha pelo nem Lula, nem Bolsonaro. Pelo menos enquanto a terceira via não eleger um nome de peso, a polarização continua. Na família Bolsonaro, a semana foi um pouco tensa e a casa só não caiu porque deu tempo do seu Jair se mudar de lá antes de o Ministério Público do Rio descobrir que endereço era usado por funcionários fantasmas do filho 02. Mas sua ex-mulher, Ana Cristina Vale, tá com a corda no pescoço e os senadores estão doidos para que ela se enrole nela durante seu depoimento previsto na CPI da pandemia. Rachadinha vai, rachadinha vem, enquanto Carlos Bolsonaro continua na mira do Ministério Público, Flávio Bolsonaro descansa em berço esplêndido, aguardando o STF se resolver, afinal, quem deve investigá-lo. No Senado Federal, Rodrigo Pacheco deu um bloco no presidente Jair Bolsonaro, devolvendo para o Palácio do Planalto a medida provisória que altera o marco civil da internet. E se o presidente do Banco Central acha que a Petrobras muda o preço da gasolina rápido demais, é porque ele não acompanha a CPI, que já tinha data para acabar, mas talvez não tenha mais, principalmente depois dessa operação de hoje, viu? O que não muda é o ânimo de Davi Alcolumbre para marcar a sabatina de André Mendonça e a inércia do presidente Jair Bolsonaro, que tomou um bafo na nuca da bancada evangélica. E falando em bafo na nuca, a pressão pelo impeachment de Bolsonaro só aumenta e agora são 9 partidos se articulando para as próximas manifestações que, ao menos esperam, não deve flopar. Antes da gente encerrar aqui, eu estou sendo informada aqui pelo pessoal sobre essa operação de hoje pela manhã. A Precisa Medicamentos se manifestou em nota por conta dessa operação. Você que está chegando aqui agora que não acompanhou, a Polícia Federal está nas ruas desde as 6 horas da manhã a pedido da CPI da pandemia para realizar mandados de busca e apreensão nos endereços ligados a Precisa Medicamentos. Eles querem entender como é que foi feito esse contrato com a indiana Bharat Biotech, querem entender também como foi feita a contratação pelo Ministério da Saúde e quanto que a Precisa Medicamentos lucrou com essa operação. Eu vou ler aqui a nota para vocês, tá bom? A nota diz o seguinte: é inadmissível no Estado que se diz democrático de direito uma operação como essa de hoje. A empresa entregou todos os documentos à CPI, além de 3 representantes da empresa terem prestado depoimento à comissão. Francisco Maximiliano, por exemplo, prestou depoimento e respondeu a quase 100 perguntas, enviou vídeo com esclarecimentos, termo por escrito registrado em cartório, além de ter sido dispensado de depor por 2 vezes pela própria CPI, em 1º de julho e em 14 de julho. Além disso, seus representantes, sempre que intimados, prestaram depoimentos à Polícia Federal, à Controladoria Geral da União, além de ter entregue toda a documentação ao Ministério Público Federal e Tribunal de Contas da União. Portanto, a operação de hoje é a prova mais clara dos abusos que a CPI vem cometendo ao quebrar sigilo de testemunhas, ameaçar com prisões arbitrárias quem não responder às perguntas conforme os interesses de alguns senadores com ambições eleitorais e agora até ocupa o judiciário com questões claramente políticas para provocar operações espalhafatosas e desnecessárias. A CPI assim, repete o modus operandi da Lava Jato com ações agressivas e midiáticas. E essa busca e apreensão deixará claro que a Precisa Medicamentos jamais ocultou qualquer documento. Essa é a nota emitida, então, pela Precisa Medicamentos. A gente vai atualizando vocês ao longo da semana, ao longo do dia e da semana também com relação a essa operação. Essa operação, ao que tudo indica, vai adiar o encerramento da CPI da pandemia. A gente vai trazendo mais informações para vocês, tá bom? O Café do My News vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E para ficar por dentro, então, dessa e de outras notícias, dá uma passadinha lá no nosso site, canalmynews.com.br. Um ótimo final de semana para vocês. Cuidem-se e vão curtir também. A gente só se vê agora segunda-feira, porque depois de 2 finais de semana de plantão, eu finalmente estou de folga. Tchau, tchau, até segunda.